tem ali um resultado, que já tem um time bem organizado, tem um treinador que tem um controle do seu elenco, tem a torcida a seu favor, tem o seu campo para jogar. Agora, do lado do Atlético, precisava de um fator para ser diferente. E quando você vê a chegada do Sampaoli, o Sampaoli, ele pode ter uma tática kamikaze na quinta-feira, ele não tem o que perder. Se fosse o Cuca e ele fosse para cima do Cruzeiro e perde 2-0, na sexta-feira aqui a gente estaria falando da demissão do Cuca. O Sampaoli, se perder por 2, se perder por 3, ele não vai ser cobrado. Ele chegou aqui tem uma semana, ele está colocando o trabalho dele ainda em prática. Ele não tem nem todos os jogadores para poder assimilar o trabalho dele. O Alan Franco vai chegar aqui na quarta-feira, no final da tarde. E aí fica a dúvida, será que ele joga na quinta-feira? Né? O Alonso fez o primeiro treino quando? Ontem. Né? O Lianco ontem, então ele está começando a treinar com sua zaga titular agora. Ainda não tem o Saravia. O Saravia também não está à disposição. Então, quer dizer, essa falta de pressão em cima do Sampaoli é um ponto positivo para o Sampaoli. Ele entra sem nenhum tipo de responsabilidade. Claro que tem responsabilidade de buscar uma classificação, mas se ele não conseguir, ele não vai ser o cara que foi o culpado da eliminação do Atlético. Não vai ser ele. Agora, zerou. Fausto Vera tem chance de ser, inclusive, titular? Tem chance. Você falou 0-0? Zerou a situação dos jogadores que estão ali brigando por uma vaga. Agora é o seguinte, se você não mostrar serviço, meu amigo, não tem vaga cativa, não. E eu acho que isso dá para o Júnior Santos, dá até para o próprio Bernard, que tem muita gente que já não acredita nele, né? Igor Gomes, Fausto Vera. Igor Gomes não está nesse bolo, não. Não, mas eu acho que esses jogadores, eles criam dentro deles uma situação motivacional de que, peraí, chegou um cara, eu vou mostrar para ele que eu tenho condição de brigar por uma vaga. Guilherme, você acha que muito das porradas que nós demos no Fausto Vera, nem tudo foi por culpa dele? Chegava coisa pra gente que na prática não era bem como chegava. Por exemplo, tá desmotivado, tá pistola, quer ir embora, mas tá querendo ir embora desmotivado e tá pistola por quê? Porque se eu estou num ambiente de trabalho, vamos imaginar que eu trabalho com você e eu desconfio que você é meu chefe e que você não gosta de mim, que você me acha um cara inútil, cara, eu não vou querer ficar trabalhando com você. Então, talvez por isso, o Fausto Vera tenha procurado a direção do Atlético e falar, não quero jogar, eu quero me transferir, vai chegar uma proposta do Boca aí, eu quero ir embora, etc e tal. Será que isso ainda está na cabeça dele? Ô, HG, o Fausto Vera, isso é informação, tá, gente? O Fausto Vera não estava nos planos do Cuca. Então, isso então tinha um problema não com o estava Cuca. nos planos. Então, alguns jogos ele aparecia do nada, como um fantasma, HG. Bucaramanga, ninguém entendeu, titular. Vitória, que ele até faz o gol aqui no Mineirão, o empate 2-2, titular, do nada. Até que o Ivan Roman também foi uma surpresa na escalação. Ele não estava nos planos do Cuca. O que o cara pensa, HG? Vou embora. Não estou nos planos do treinador, o treinador não vai me usar. Eu tenho que buscar um clube no mercado. Mas ele também tem que fazer a parte dele. Eu tô com o Galante. Agora zerou. Começou uma nova etapa para ele no Atlético. Ele tem que encarar isso como uma nova oportunidade. Tá chegando hoje no Atlético. Ele tem que ser o novo Fausto Vera. E o mesmo vale para o Júnior Santos, que até aqui não estreou, né? E a gente tem que torcer para que a leitura que foi feita do perfil do Fausto Vera esteja equivocada. Por quê? Eu tive lá por dentro do Galo, que foi apresentado, né, como era o departamento de futebol do Atlético. E na frente de todos os jornalistas, quando foi questionado sobre o Fausto Vera, o Paulo Brax disse, ele não vai ser utilizado porque o Cuca não enxerga que ele tem as características necessárias de intensidade. Mas o ele Cuca não é um jogador isso um monte de jogadores, né? Tudo bem, mas eu falo o seguinte, se realmente isso procede, qual que é uma principal arma do time do Sampaoli? Intensidade. Então agora nós vamos ver, se o Fausto Vera jogar com o Sampaoli com intensidade, vai ser provado que, o Cuca realmente não tinha razão nesse ponto. Né? Então o Fausto Vera ele tem uma oportunidade agora de mostrar nos treinos, e principalmente com a ausência do Alan Franco durante essa semana, porque ele é o volante que tem, né, para poder treinar e mostrar isso. O que faz com que vocês acreditem que o Fausto Vera não será o Fausto Vera que a gente viu no Corinthians e no Atlético desde que ele chegou ao futebol brasileiro? Porque assim... Mas você pergunta e não quer deixar responder? Ele foi mal com o Milito ano passado? Ele teve bons jogos com o Milito. Cara, titular absoluto, Thiago. Absoluto. Não era não? Foram alguns ano jogos passado? que ele fez razoáveis ainda com o Milito. Fora isso, havia muitas críticas ao Fausto Vera. Ele foi mal com o Milito, ele foi mal com o Cuca, ele foi mal com o Vitor Pereira,
Ele foi mal com o Dorival, ele foi mal com todo mundo, cara. Eu nem sei se o Dorival treinou ele, acho que não. Ele foi mal com todo mundo. Ele foi mal com todo mundo. Todo técnico que treinava, o Comando Menezes, aliás, todo técnico que treinava o Fausto Vera tinha dificuldade de extrair o mínimo do jogador. Por que agora o Fausto Vera vai deslanchar? É uma dúvida que eu tenho real. Porque assim, se o cara é treinado por 2, 3 treinadores, vá lá. Mas o cara tá no Brasil desde 2023, 2022 e até hoje ele não consegue performar com frequência. E aí, velho, chegou o Sampaoli e a gente simplesmente senta aqui e acha, pô, o Fausto Vera vai performar agora com o Sampaoli. É uma pergunta real. Por quê? O que faz vocês acreditarem que o Fausto Vera pode performar agora? Se eu conseguir ver o Johan performar com o São Paulo em 2020, o Natan Pescador, o Guga, de uma certa maneira que eu não vi em outros clubes, por que eu não posso acreditar nisso? E eu vou voltar a falar o que o Guilherme falou. Eu não acho... Aposentou? Não, ele está no banco do esporte, se eu não me engano. Coitado. Reserva do Lucas Lima. Eu vou voltar a falar o que o Guilherme falou aqui. Eu acho que ele teve boas partidas com o Milito. O Fausto Vera. E depois, claro, cada treinador tem a sua convicção, tem o seu gosto, né? Pô, o Cuca trouxe alguns jogadores que a gente fala aqui o tempo todo. Por que o Caio Paulista tá aqui no Atlético? Por que o Vitor Hugo? Foram escolhas do Cuca. Galante, essa passagem do Cuca, ele mesmo admite isso, então eu não estou falando nenhuma loucura aqui e nenhum tipo de perseguição falando agora porque ele foi embora, não. Porque quando ele estava aqui eu já falava que ia explodir no colo dele, porque ele estava bancando um trabalho que nem ele tinha convicção. Ele não tinha convicção no trabalho, ele não tinha convicção na formatação tática, ele não tinha nenhuma condição de gestão desse grupo. Eu ouvi isso de uma pessoa do clube. O HG, ele demorou tanto a ser demitido porque é o Cuca, é o maior treinador da história. Exatamente, ele foi contratado porque era o Cuca, ele foi mantido porque era o Cuca. E as classificações aos trancos e barrancos foram mantendo ele aqui. Ele não gostava do Fausto Vera e encostou o jogador. Ele não gostava do Patrick, daqui a pouco ele foi obrigado, o Patrick demonstrou qualidade. Aliás, por onde anda? Depois vê pra nós aí o que está acontecendo, que está sumido. Né? Aí depois ele o Júlio Santos, não está rendendo. Porra, mas não está rendendo, mas tem que fazer render, cara. Seu papel aí é o quê? É o quê? O Caio Paulista, você pediu, não serve. O Vitor Hugo, você pediu, também não serve. Então quem serve, cara? Quem serve? Ninguém serviu, não organizou, não conseguiu. O trabalho do Cuca foi a passagem do Cuca foi uma passagem, como eu falei aqui, uma passagem que foi a pior de todas. Ele não fez nada, não revelou um jogador.